Morte. Pode acontecer a qualquer instante. Um jovem cheio de vida durante a manhã poderá partir para sempre até o final da tarde. Um pai suspira pela última vez quando seu coração para repentinamente. Uma mãe morre durante uma simples cirurgia. Uma irmã com câncer. Um irmão em um acidente de carro. Um tropeção. Idade avançada. Guerra. A morte é um inimigo incansável. Ela nos caça até ter cada um de nós em suas garras. Nossos cemitérios atestam o fato da nossa luta contra a morte. A morte sempre vence. A morte vem lhe buscar. Está pronto para ir aonde a morte o levar? Alguns acreditam que nada acontece depois que morremos. Apenas deixamos de existir. Outros acreditam que há um céu e que só os extremamente maus não irão para lá. Ainda há outros que acreditam que há um Deus que julgará o homem de acordo com suas obras e que deixará os bons entrarem e os maus mandará ao inferno. Será que alguns destes pontos de vista está correto? Como saberemos? Onde encontraremos as respostas? Quase 1 em cada 3 pessoas afirma ser cristãs. Isto quer dizer que tem a Bíblia como seu livro sagrado, considerando seus escritos sagrados. Mas há muitos cristãos que não estão totalmente cientes do que a Bíblia ensina sobre este assunto de suma importância: a morte. Por que devemos considerar o ponto de vista bíblico? Há algumas coisas que se destacam na Bíblia. Primeiramente, quase todas as profecias escritas na Bíblia já se cumpriram. Isto em grande contraste a outras escrituras religiosas que não contêm profecias cumpridas. A Bíblia fala sobre eventos que sobreviriam a Israel como nação. Nos diz que nos últimos dias, todo ser humano terá que receber um número para vender ou comprar. Exagerado? Não hoje em dia. Por quais outras razões devemos considerar o ponto de vista bíblico? A Bíblia tem suas raízes que traçam os relatos históricos dos primeiros seres humanos. É uma das escritas mais antigas da humanidade, e este livro tem confortado bilhões em todas as épocas. Este livro tem poder transformador. Pessoas têm morrido pelas palavras e mensagens deste livro. Finalmente, e de mais importância, cremos neste livro quando ele afirma ser as próprias palavras de Deus. Então, o que é que a Bíblia diz sobre a morte? Será que tem alguma resposta sobre este assunto escuro e misterioso que lança uma sombra sobre todos os homens? Sim. Um dos temas principais das Escrituras é a morte. Encontramos a morte desde os primeiros capítulos de Gênesis até os capítulos finais de Apocalipse. A Bíblia tem tanto notícias boas quanto más sobre ela. Vamos considerar primeiramente as más. A Bíblia diz que a morte não é natural. Deus não criou o ser humano para morrer. A morte é uma maldição sobre o homem por causa de sua rebelião contra Deus. Deus deu o mundo ao homem em um estado perfeito, mas o homem se rebelou contra Deus. Se tomássemos os 10 mandamentos como um esboço básico do padrão divino de justiça, rapidamente descobriríamos que todos nós somos culpados de transgredirmos quase todos estes mandamentos. Há proibições sobre roubo e assassinato, mas também sobre a mentira, desonra aos pais, fazer ídolos, adultério e a falta de adoração a um único Deus verdadeiro. Há muitos que acreditam que há pecados grandes e pequenos e que desde que não tenham matado alguém, é provável que vão ao céu. Infelizmente, não é isso que a Bíblia nos ensina. Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. Porque o salário do pecado é a morte. A má notícia sobre a morte é que ela é resultado do pecado, mas fica mais complicado ainda.
O homem morre fisicamente por causa do pecado, mas há também um julgamento vindouro por causa do pecado, no qual o homem será sentenciado à morte espiritual no lugar em que a Bíblia chama de lago de fogo. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você acredita nisso? A morte que vemos ao nosso redor não é o fim, mas certamente afirma o fato que Deus está sério sobre o que diz. Deus tem prometido tormento eterno para pecadores. Baseado no que temos visto até aqui, você acredita que é um pecador? Ao invés de dar-se a si mesmo o benefício da dúvida, por que não perguntar a si mesmo se pode estar correndo o risco do julgamento vindouro de Deus? Somente quando duvidar de si mesmo e buscar uma solução para sua condição pecaminosa, entenderá esta próxima parte. E este é o assunto desta apresentação: o significado da palavra evangelho. A palavra evangelho no grego quer dizer boas novas, e tendo já considerado o assunto da morte, precisamos muito de boas novas. As boas novas são que Deus ama o homem. Ele ama tanto os homens, mulheres e crianças, que Ele mesmo tomou a penalidade de nossos pecados. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Você e eu somos pecadores, mas Jesus nunca pecou. Até seus inimigos não conseguiram achar nele alguma culpa, pois era perfeito. Sua morte não era merecida. Era um sacrifício substitutivo. Ele morreu em seu lugar. Ele morreu a morte que nós deveríamos ter morrido. O homem acredita naturalmente em sacrifícios substitutivos. Até nos lugares menos civilizados, encontramos homens oferecendo o sangue de animais para satisfazer seus deuses. Acreditam que algo ou alguém pode morrer em seu lugar. Mas as boas notícias se tornam ainda melhores. Jesus morreu, foi sepultado por 3 dias e ressuscitou. Após sua ressurreição, foi visto por muitas pessoas que testemunharam o fato que ele estava vivo após a morte. O apóstolo Paulo testificou da seguinte maneira: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Você acredita nisso? Amigo, deixe-me lhe perguntar: está cansado do seu pecado? Já desejou ser limpo das coisas más que tem feito? Será que a morte e o que há além o assusta? Você pode ter paz com Deus hoje, porque Jesus Cristo morreu em seu lugar. Este é o significado do termo evangelho. As boas novas são que Jesus Cristo oferece perdão aos pecadores. Ele pode apagar cada transgressão e deseja fazer isso. Pode lhe dar um novo início na vida. Lança-se sob a misericórdia de Deus. Confesse abertamente o seu pecado a Deus. Rogue-lhe por seu perdão com base no que Jesus Cristo fez por você. João 6:28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou.